Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta e hoje a gente tem uma aula sobre sustentação e locomoção nos seres humanos. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e vamos começar essa aula. Quando se fala de locomoção e sustentação, a primeira parte do nosso corpo que a gente deve se lembrar é o esqueleto. O nosso esqueleto ele é formado por vários ossos, 206 para ser mais específico. E a gente vai ter uma série de funções que vão ser desempenhadas por essa parte tão importante do nosso corpo. Mas a gente vai dividir as funções do esqueleto em basicamente 3. São elas: proteção, locomoção e sustentação. Essas são basicamente as 3 funções mais importantes do esqueleto para a gente aqui. Mas, como não poderia faltar, antes da gente falar sobre as funções do esqueleto, vamos trabalhar na classificação. O nosso esqueleto ele é formado por 2 partes principais. A parte que a gente vai chamar de esqueleto axial, que é a parte central do esqueleto, e o esqueleto apendicular, que vão compreender os membros inferiores e superiores e as cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica. Essas partes vão conferir uma grande proteção para o nosso sistema nervoso, principalmente. A gente vai ter no esqueleto axial proteção para os 2 maiores centros nervosos do nosso corpo. O crânio vai proteger o nosso encéfalo, também conhecido como cérebro, e a nossa coluna vertebral vai proteger a nossa medula espinhal, que é um outro centro nervoso muito importante do nosso corpo. Além disso, o nosso esqueleto apendicular vai proteger outras partes do nosso corpo, órgãos sensíveis como o coração, os pulmões, o estômago e algumas glândulas como o baço e o timo. O nosso esqueleto apendicular também vai ter algumas classificações. A gente vai ter a cintura escapular, que é essa parte aqui de cima. A gente chama essa parte assim por causa das escápulas, esses ossinhos que ficam de trás das nossas costas. E eles vão servir basicamente para sustentar os nossos membros superiores, que são os nossos braços. E a gente também vai ter a cintura pélvica, que é a cintura que é mais comum que você chame de cintura, né? E elas vão servir para sustentar os seus membros inferiores, que no caso são as nossas pernas. O nosso esqueleto, diferente do esqueleto de alguns organismos, ele é interno e, portanto, é chamado de endoesqueleto. Quando adultos, a gente vai ter 206 ossos. E os nossos ossos vão ser formados por um tecido especial, tecido conjuntivo, chamado tecido conjuntivo ósseo. E quando a gente é criança, parte do nosso esqueleto é formado por cartilagem. Então, é formado por um tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. É muito importante que a gente nasça com um esqueleto cartilaginoso, pois é um osso mais flexível e isso ajuda tanto no crescimento dentro do corpo da mãe, como na hora do nascimento da criança. Os nossos ossos eles são formados por um tecido bem resistente. E quando você observa a olho nu, você acredita que aquele material nem está vivo. O que não é necessariamente verdade, né? Os nossos ossos eles estão em constante atividade. E eles são capazes, inclusive, de se regenerar caso você quebre algum deles. O nosso osso, se analisado no microscópio, vai ser visto como uma estrutura porosa. Isso quer dizer que tem vários furinhos no nosso osso. Claro que não é normal que haja muitos furos e furos muito grandes, porque isso seria um problema e fragilizaria o nosso osso. Mas a gente vai ter sim alguns furinhos lá no nosso osso. Esse órgão é formado por uma matriz óssea e essa matriz óssea ela é extracelular. Isso quer dizer que ela está fora das células do osso. E elas vão possuir colágeno. É um tipo de proteína que vai conferir uma flexibilidade para o nosso osso. Além disso, a gente também vai ter sais de cálcio e de fósforo, que vão conferir dureza ao nosso osso. Então, ao mesmo tempo que o nosso osso é duro e resistente, ele também tem um certo grau de flexibilidade. Os nossos ossos podem ser divididos basicamente em 3 categorias.
A categoria 1 são dos ossos longos. E esses ossos eles vão possuir o seu comprimento maior que a sua largura ou espessura. Um exemplo de osso longo é a tíbia ou fêmur, ossos que são bem conhecidos do nosso corpo. A categoria 2 a gente pode chamar de ossos curtos, onde não vai haver uma diferença significativa entre o comprimento e a largura ou espessura do osso. Um exemplo disso são os carpos das nossas mãos e também a nossa patela. E a terceira categoria são os ossos chatos. São ossos que possuem uma espessura bem fininha. Eles vão possuir também comprimentos e larguras variáveis. Um exemplo de osso chato são os ossos do nosso crânio. Pessoal, mais à frente a gente vai explorar um pouco mais a parte de locomoção. Hoje eu quero que vocês vejam apenas a classificação do esqueleto. Na próxima aula a gente vai falar sobre articulações e depois a gente vai falar sobre a musculatura. Se você ficou com alguma dúvida, me procure, mande uma mensagem, faça um sinal de fogo, alguma coisa, para a gente resolver o seu problema antes que ele vire um grande problema. Então, até a próxima aula. Valeu e falou!